Mikael, ex-jogador do Houston Dynamo dos Estados Unidos, é o novo reforço do Palmeiras para essa temporada. E é claro que a Análise Verdão traz tudo o que você precisa saber sobre o jogador nessa análise completa. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise de contratação. Vem comigo entender quem é e como joga o Mikael, porque sempre que tem reforço no Palmeiras, tem uma análise tática completa do jogador aqui no canal, então hoje eu vou te contar as características do Mikael, como ele joga, o seu encaixe no time do Palmeiras, pontos fortes, pontos fracos e muito mais. Então se você nunca mais quiser perder esse conteúdo, esse tipo de conteúdo e ficar por dentro sempre de como joga cada contratação do Palmeiras, eu te convido a se inscrever aqui no Análise Verdão, porque estamos indo rumo aos 100 mil inscritos, venha fazer parte. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o jogador, né? O Mikael é um zagueiro canhoto de 1,83 de altura, né? Não é considerado tão alto pensando em um zagueiro, 24 anos e que foi formado pelas categorias de base do Atlético Mineiro, né? Só que no Galo ele praticamente não jogou entre 2019, quando ele chega para o Sub-20, e 2022, quando ele vai para o Houston Dynamo, foram só 2 jogos pelo time profissional do Atlético Mineiro, então ele construiu praticamente toda a sua carreira no futebol dos Estados Unidos. Em 2022, o Mikael joga boa parte do ano ainda pelo time B do Houston. Em 2023 ele se torna titular do time principal e a sua melhor temporada foi de fato em 2024, quando ele foi titular absoluto, jogou 42 partidas, marcou 2 gols e foi um dos destaques do time, tendo bons índices defensivos. Ele chega ao Palmeiras estando no auge da sua carreira. Na última temporada, o Houston foi a segunda melhor defesa da MLS e o Mikael foi o 4º jogador com mais passes progressivos no campeonato, além de ser o 5º com mais chutes interceptados. Então, claro que o nível da MLS sempre causa uma preocupação no torcedor e é uma preocupação válida, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é fato que ele se destacou sim pelo seu time. Mas então como é que ele joga? Como pode ser esse encaixe do Mikael dentro do Palmeiras treinado por Abel Ferreira? Bom, meus amigos, como eu disse, ele é um zagueiro canhoto, que é uma das carências desse elenco do Palmeiras já há um bom tempo, um pedido do Abel de muito tempo, e é um zagueiro que vai bem na construção de jogadas. No momento ofensivo, o Mikael pode ter ali 2 posicionamentos principais diferentes. Geralmente ele jogava como um 4º zagueiro ali, né, podendo construir pela esquerda, sendo canhoto, ou então fazendo esse jogador do meio em uma saída de 3 ao lado do zagueiro pela direita e do lateral esquerdo, certo? Então ele não tinha tanto espaço para conduzir a bola, mas ele conseguia encontrar bons passes quebrando linhas de marcação e também alguns lançamentos bem interessantes. Nesses passes verticais ele quebrava geralmente essa primeira linha de marcação adversária, tendo como um primeiro alvo por ali um volante ou um jogador de meio campo, né? Não necessariamente já um atacante ou um ponta mais avançado, como dá pra ver pelos lances. Ele é um zagueiro muito ativo nessa construção, construindo desde trás, ele tem essa iniciativa para buscar passes que façam o time progredir, né? Usando muito seu pé esquerdo, geralmente passes mais rasteiros, né? Passes por dentro ali, quebrando a linha, mas podendo também em alguns momentos lançar para bater mais de uma linha de marcação. É um jogador que se sente confortável fazendo isso e tem um bom critério para esse tipo de jogada. Outro detalhe bastante interessante no seu jogo com bola, ajudando na construção, é como ele usa a sola do pé para atrair o seu adversário. É um detalhe mesmo, mas é interessante a gente observar. Então olha aqui como a marcação tá só fechando a linha de passe e a intenção do Mikael é atrair essa pressão para liberar espaço nas costas. Ele quer tirar o adversário da posição para poder abrir linha de passe e o companheiro receber mais livre. Então ele pisa na bola com essa ideia de atrair a atenção e olha como isso atrai de fato a atenção de todos os marcadores, né? Ele ganha tempo, atrai essa atenção, todos estão de olho nele e aí quando eles dão um passo para frente é aí que ele acha o passe nas costas. Tem alguns exemplos dele fazendo isso, né, pisando na bola para ganhar tempo, para ter calma, atrair a atenção dos marcadores e aí achar um passe nas costas, dessa vez inclusive de direita. Foi um detalhe que eu até me surpreendi assistindo os jogos do Houston, ele usando algumas vezes a perna direita nessa saída de bola, o que não é uma coisa tão comum para um jogador canhoto, ainda mais um zagueiro.
E só traçando um parênteses importante aqui, para não falar especificamente do Mikael, mas simplesmente do fato dele ser canhoto, tá? Eu acho que é um ponto interessante da gente debater aqui, porque o Abel, ele pede um zagueiro canhoto há muito tempo e não é à toa, isso de fato é um detalhe que pode te trazer vantagens dentro do jogo. É óbvio que o mais importante é o zagueiro ser bom, sendo destro, sendo canhoto, o mais importante é ele ser bom, mas existem sim movimentos que facilitam o jogo do time e que são mais naturais para um zagueiro canhoto do que para um zagueiro destro. E isso, meus amigos, garanto para vocês que dá material para um vídeo inteiro só falando sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, quiserem que eu faça um vídeo aqui exemplificando por que é interessante você ter um zagueiro canhoto, por favor, comentem aqui, deem esse feedback que eu trago a análise. Porque agora é hora de analisar a parte defensiva, né? Porque afinal de contas o Palmeiras está contratando um zagueiro e um zagueiro que de fato ainda vai precisar se provar em um nível competitivo maior. Fisicamente falando, mesmo não sendo um jogador muito alto, né, como eu falei, 1,83 de altura, o Mikael ele não é dos mais rápidos, ele não tem esse arranque de alcançar uma velocidade boa num tempo curto, por exemplo, para poder se recuperar, então esse é um ponto importante. Como lá na MLS o time dele geralmente tinha muita posse de bola, né, e isso ele vai vivenciar no Palmeiras também, frequentemente ele tinha que proteger esse espaço às costas dele, né, o que a gente chama de profundidade, para que ele não tenha que sair correndo atrás e disputar na velocidade com o atacante. Então, mesmo não tendo esse arranque, um comportamento correto que ele tinha e que é muito interessante para compensar essa falta de velocidade é o seu posicionamento corporal na jogada. Percebam como o Mikael, ele não se posiciona de frente para a bola, ele se posiciona de lado. E isso é positivo porque dá a possibilidade dele se colocar mais facilmente para proteger esse espaço no meio, se a bola vir por dentro, ou espaço às costas, se a bola for lá. Então por isso, mesmo não sendo veloz, ele consegue proteger esse espaço às costas, porque ele não precisa girar o corpo inteiro para poder correr para as costas, né? O adversário vai explorar esse espaço nesse lance e ele vai conseguir cortar. Se ele tivesse de frente, ele teria que girar o corpo inteiro, ele perderia tempo, talvez não alcançaria a bola, então é positivo esse posicionamento lateralizado para poder ter essas possibilidades. Claro que esse posicionamento corporal eu tô mostrando aqui exemplos de quando ele fez isso bem, né, com comportamentos que ele precisa repetir no Palmeiras, não é que é 100% correto, 100% das vezes também, né, existem questões sim a evoluir, mas esse é um comportamento que ajuda o jogo dele e que deve ser mantido aqui no Palmeiras. Agora, se na velocidade ele deixa a desejar, na força, né, ainda falando dessa parte física, ele consegue compensar, porque ele é um zagueiro que consegue sim disputar bem fisicamente, consegue disputar com os atacantes, ganhar essas divididas. Agora, quando ele sai para dividir essa bola, é muito importante garantir que se ele não roubar, ele vai pelo menos atrasar o ataque do adversário, porque diferentemente do Bruno Fux, por exemplo, o outro zagueiro que o Palmeiras contratou nessa janela, que é um zagueiro que sai menos para caçar, fica mais, o Mikael ele tinha que fazer mais esse movimento e precisava contar com essa força física e esse tempo de bola para não perder a dividida quando desmonta a linha. Olha aqui, por exemplo, como o camisa 9, né, do time adversário vai ser acionado e o Mikael vai ter que sair da posição para acompanhar esse jogador e aqui ele vai muito bem, consegue dar o bote certo e matar o ataque, né, isso que deve ser feito. Mas nesse outro lance aqui, no mesmo jogo inclusive, com o mesmo camisa 9, ele vai ser acionado por ali e o Mikael mais uma vez desprende da última linha, só que nesse lance ele não ganha dividida. E aí entra naquela questão da velocidade que eu citei, né? Ele vai demorar pra voltar ali pra linha defensiva, então deixa um buraco na zaga, demora mais pra voltar, gera um lance de perigo. Agora, quando mais postado ali na defesa, o Mikael geralmente jogou como um zagueiro pela esquerda em um 4-4-2, né, como dá pra ver nessa imagem. Claro que ele chegou também a fazer outras funções, como um zagueiro central, até às vezes como um lateral esquerdo que fica mais, mas enfim, principalmente esse zagueiro pela esquerda em um 4-4-2. E como um protetor de área, né, um protetor do gol, vamos falar assim, pra fazer cortes, ou então pra sair, pra dar um bote, rebater bola, né, fazer esses cortes, ele vai bem fazendo essa função. Ele tem uma leitura de jogo interessante para poder antecipar alguns lances, para saber quando vai realizar uma cobertura do lateral esquerdo, por exemplo. Então, protegendo a área, ele foi bem no Houston.
Agora, é óbvio que ele também não é um zagueiro pronto defensivamente. Ele é um zagueiro de 24 anos que tem aí basicamente 3 temporadas como um jogador profissional jogando com regularidade, né? Então ele está obviamente sujeito a oscilações quando se refere à tomada de decisão, de quando antecipar ou ficar para proteger mais a linha defensiva, desconcentração, né? Questões de oscilação que estão naturais ali para um jogador que não está pronto. É um zagueiro que de fato se destacou no seu time, não dá pra tirar isso, ele se destacou na sua liga, mas não é um jogador pronto que chega pra desbancar Gomes, Murilo, enfim. E já que aqui a gente gosta de trazer uma análise completa, por que não falar também das bolas paradas, né? Não custa nada, porque muita gente gosta de prestar atenção nisso quando a gente fala de zagueiro, e vale dizer que nesse momento, esse não é um dos grandes pontos aí do jogo do Mikael, não é uma coisa que salta aos olhos assim. Nas bolas paradas defensivas e ofensivas, ele sempre se posicionava ali no meio da pequena área, aqui nesse escanteio defensivo, né, escanteio do adversário, dá pra ver muito bem como ele se posiciona ali pra tirar a bola, né, pra vencer a disputa, e aqui nesse escanteio ofensivo, dá pra ver mais uma vez esse posicionamento dele por ali, dessa vez um pouco mais pra trás, né, não recebe a bola no primeiro momento, mas até acaba fazendo gol na sequência da jogada, um dos seus 2 gols aí na temporada. Agora, existe um ponto pra mim, um fator que vai ser determinante pra definir se foi uma boa contratação ou não, que é a adaptação dele à liga, a adaptação dele ao Brasil, porque é fato que ele se destacou por lá, mas é fato também que a MLS, a Liga dos Estados Unidos, é uma liga que exige menos do que Brasileirão, Libertadores, Mundial. E exige menos em vários sentidos, né? Não só do ponto de vista físico, né? O Brasil joga num ritmo um pouco mais acelerado, como também em outros pontos. Nesse lance, por exemplo, é um exemplo interessante. Olha o espaço que o Mikael tem para pensar, para olhar, para posicionar o corpo e para poder dar um lançamento, que foi um lançamento muito bom inclusive, mostra que ele tem de fato qualidade para fazer isso, só que olha o espaço que ele teve. Então a gente precisa esperar para ver como vai ser essa adaptação dele ao Palmeiras. Nem todo jogador que tá nos Estados Unidos é um Atuesta e nem todo jogador que tá nos Estados Unidos é o Messi. Ele vai naturalmente precisar de um período de adaptação, ele pode inclusive evoluir num contexto que imagino que seja um contexto atual, em que ele não precisa chegar para ser titular logo de cara, isso pode ser uma coisa positiva. Essa adaptação varia porque cada jogador é um ser humano diferente, então pode ser uma adaptação demorada, pode até não acontecer e aí vai ter sido uma aposta ruim do Palmeiras, como de repente pode ser uma adaptação mais rápida, mais positiva e aí vai ter sido uma boa aposta do Palmeiras. Por enquanto é só uma aposta do Palmeiras para uma posição que de fato estava precisando de reforços, o Palmeiras precisava de zagueiro e agora tem 6 zagueiros no seu elenco, né? Um número um pouco mais seguro pensando na temporada. Mas e você? O que você achou? Eu quero a sua participação aqui nos comentários, manda bala, quero saber o que você achou da análise do jogador, as suas expectativas e já pode aproveitar inclusive antes de comentar, aqui embaixo também tem o botão do like, dá o likezinho aí porque se você viu a análise completa significa que você gostou. Vale lembrar mais uma vez que toda contratação do Palmeiras a gente traz uma análise tática aqui completa como esta de todos os jogadores, então inscreva-se no canal para não perder, meus amigos. O Bruno Fux, inclusive, último reforço anunciado pelo Palmeiras, já foi analisado por aqui e para conferir essa análise é só você clicar aí no vídeo que tá na sua tela e assistir agora mesmo.